Cachorro e criança brincando junto é a coisa mais fofa que tem, né? Até a criança acabar no chão. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como garantir que essa interação seja segura, tanto nas brincadeiras como na aproximação da criança com o cachorro, na adaptação do cachorro na casa, na adaptação da criança com o cachorro quando ela chega depois. A gente vai falar sobre tudo isso agora, depois da vinheta. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, eu sou Marcelo Piovesan, Marcelo Mestre Dog, sou comportamentalista, adestrador profissional há mais de 20 anos. E o assunto de hoje ele é muito importante, ele envolve cachorro e criança. Dois membros da família, dois filhos, né, para muitas famílias, mas que precisam de uma adaptação correta, para que eles aprendam a interagir da maneira correta, respeitando o espaço de cada um. Muita gente acha que só colocar os dois juntos vai dar tudo certo, ou pior ainda, fica vendo esses videozinhos na internet, esses virais, né, da criança abraçando o cachorro, deitando junto com o cachorro deitando com a criança, e acha que vai ser sempre assim, e acha que na sua casa o seu cachorro vai agir da mesma forma que aquele cachorro viral lá. Tem alguns detalhes, tem alguns pontos que precisam ser observados, principalmente no início dessa interação. E eu vou falar sobre tudo aqui, só você deixar o like, né? Aquele like que ajuda demais a gente, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que têm criança, que têm cachorro. E se você não é inscrito no canal, se você está chegando agora, se você estiver gostando do conteúdo, se você está na dúvida, assiste até o final então. Tenho certeza que lá no final você vai se inscrever, vai fazer parte aqui da nossa comunidade, vai ver como é legal poder tirar dúvida aqui embaixo, né? Eu ainda consigo tirar dúvida de todo mundo, então você deixa aqui o teu comentário, a tua dúvida, a tua pergunta, e eu vou conseguir te responder. É muito comum a gente achar que a brincadeira entre cães e crianças ela é inofensiva, porque o cachorro não está sendo agressivo com a criança. Agora, não é porque ele não está sendo agressivo que aquela brincadeira não pode trazer risco para a criança. Entenda que o cachorro, ele é programado para ser cachorro, ele é programado para brincar com outros cães. E não sei se você já percebeu, mas os cães são muito duros, eles são muito mais fortes que nós. Você bate a cabeça, você já sai botando gelo na cabeça. O cachorro bate a cabeça e como se nada acontecesse. Então, quando ele está brincando com a criança, ele vai brincar como o cachorro e a criança, né, o ser humano é muito mais frágil. Ela tende a se machucar, a cair, a sentir muito mais que o cachorro. Então, a gente tem que estar supervisionando essa interação. E a gente tem que entender também que nunca é culpa do cachorro. Lógico que às vezes o cachorro pode se passar, lógico que ele pode, vamos botar assim, se provalecer da criança pelo fato da criança ser mais frágil e principalmente se o cachorro for de porte médio ou grande, mas é por isso que a gente tem que estar supervisionando, né? Moderando aquela interação. Vamos falar agora sobre adaptação? Você já tem um cachorro, geralmente um cachorro já adulto, 3, 4 anos para cima, e a família cresce, vocês trazem uma criança para casa, um bebezinho. Como é que faz a adaptação daquele cachorro? Como é que faz a adaptação desta criança com o cachorro? Essa adaptação começa antes do bebê nascer, tá? Tudo aquilo que o teu cachorro vai perder privilégios, ele precisa perder antes do bebê nascer. Ele não pode associar essa perda de espaço, essa perda de privilégio com a chegada do bebê. Eu estou falando, por exemplo, de sofá, de cama, de mesa. Às vezes o cachorro era o bebê da casa, tinha acesso a tudo, podia tudo, e ele vai perder alguns desses privilégios, ele vai perder um pouco desse alcance dele em função da chegada do bebê. Ele tem que perder isso antes. E uma coisa que ele vai perder muito certo, com muita certeza, por mais que você que esteja assistindo aqui não concorde agora, quando o bebê nascer, você vai lembrar de mim, vai lembrar desse vídeo e você vai concordar. Ele vai perder sua atenção, porque hoje ele tem 100% da sua atenção, ele vai dividir isso. A sua atenção não vai ser multiplicada, você não consegue fazer isso. Você vai dividir a atenção que você dava para ele, para a criança. E eu tenho certeza, porque eu tenho 3 filhos, que você vai dar mais atenção para a criança no início. Então o teu cachorro vai perder isso. É melhor que ele comece a perder isso antes. Senão ele vai olhar para aquela criança e falar assim, por causa deste filhote, deste serzinho que chegou na nossa família, a minha vida piorou. Então eu não gosto dele. Eu não quero ele por perto, não quero interagir com ele, não quero ser amigo dele, quero que ele vá embora logo dessa casa. Então se você fez toda essa preparação antes, quando o bebê chegar, aproxima ele do cachorro. O cachorro não vai chegar atacando e mordendo, gente. Porque se o teu cachorro faz isso, é porque ele não é um cachorro que convive com pessoas, não é um cachorro que convive dentro de casa, é um cachorro antissocial de fundo de pátio, de corrente. Eu tenho certeza que não é o teu caso. Então deixa ele cheirar a criança, deixa ele cheirar ali a roupinha dela, o pezinho, né? Deixa ele perceber que se trata de um filhote, porque ele vai saber que é um filhote, vai saber que é inofensivo,
e vai começar a perceber que aquele filhote veio para ficar. Então, se você tirou o privilégio do cachorro antes da chegada do filhote, teu filho no caso, quando a criança chegar, você começa aos poucos a devolver privilégio. E aí o teu cachorro vai falar assim, caramba, minha vida tinha ficado tão ruim, agora chegou este bebê, chegou este filhotinho na casa, minha vida começou a melhorar. Gostei dele, gostei desse baixinho aí, vou brincar com ele. Aí o teu filho vai crescer, vai começar a caminhar pela casa, começar a interagir com as coisas. Geralmente a gente faz o quê? Cuida, porque ele pode puxar um porta-retrato, meter a mão numa tomada, e ele pode também ir lá incomodar o cachorro. A diferença é que a tomada dá choque, o porta-retrato pode cair, quebrar, e o cachorro pode dar um chega pra lá, vamos dizer assim, no teu filho. Então você tem que também moderar e monitorar isso. A criança, ela não tem tato para interagir. Ela vai chegar puxando o pelo, puxando o rabo. Se o teu cachorro já é mais velho, ali 8, 10 anos, ele já tá naquela idade assim, mais rabugenta, dizendo assim, pô, me deixa em paz, sai pra lá, filhote. Então você tem que cuidar disso, você tem que fazer uma aproximação gradual, principalmente dando mais atenção e limites para a criança do que para o cachorro. Pro bem dela, tá? Outra coisa que você precisa ter muita atenção, a criança não pode chegar no cachorro a qualquer momento, de qualquer jeito. Se o teu cachorro está quietinho na cama dele dormindo, se ele está comendo, se ele está roendo o brinquedo, cuida, tá? Evita que a criança vai incomodar o cachorro nesse momento. Tanto o seu cachorro como qualquer outro cachorro. Isso é quase uma regra de etiqueta. Se você vai visitar alguém que tem cachorro e você leva o teu filho, ele tem que saber, só que ele não vai saber, você tem que saber que ele não pode ir lá interagir com o cachorro se o cachorro está quietinho. Eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal, logo eu vou subir esse vídeo aqui, por isso que é bom você estar inscrito, né, ter acionado o sininho, porque eu vou mostrar como que a gente se aproxima do cachorro, como que a gente percebe, meus cachorros estão brincando ali, como que a gente percebe que o cachorro aceita a nossa aproximação, quer interação ou não. A criança, ops, eu estou gravando aqui, só um pouquinho. A criança não vai ter essa percepção, por isso que precisa de você. E nessas horas é uma hora delicada, que pode dar um acidente, tanto um chega pra lá, que eu falei que pode derrubar a criança, como uma mordida, uma coisa um pouco mais séria, que é comum os cães fazerem isso entre eles, por exemplo. Se o cachorro tá com um brinquedo, com um osso, com alguma coisa, e outro cachorro chega perto e cria-se uma disputa, cria-se um momento de tensão, só que os cachorros se entendem, o teu filho não vai entender. Então a tua atenção, carinho, petiscos, às vezes até voltar a frequentar um sofá, né? Subir na cama, sempre na presença da criança, sempre mostrando que a presença da criança traz esses benefícios para o cachorro. A sua atenção e o seu carinho, que você já diminuiu lá atrás, você vai dar para o cachorro quando ele estiver perto da criança. Então você vai estar ensinando a criança como que ela interage, como que ela passa a mão, como que ela toca no cachorro, e o cachorro vai estar se beneficiando disso. Assim você vai estar construindo uma relação onde a criança vai respeitar o cachorro, respeitar a forma que o cachorro gosta de interagir, e o cachorro também vai respeitar a criança, sabendo que ela não veio tirar nada dele, invadir espaço dele. Aí tem detalhes também que você tem que cuidar muito. Embaixo da mesa, geralmente o teu cachorro fica aí na hora das refeições comendo coisa embaixo da mesa. No início ele vai adorar a criança, né? Porque ele vai comer bastante coisa que a criança derruba ali do cadeirão dela, mas depois quando ela estiver no chão também pode ser que ele se sinta invadido, se ele achar que o chão é dele. Por isso que é bom você também ter uma boa obediência por parte do cachorro, para que ele entenda que o chão não é dele, que ele não tem que expulsar ninguém dali. Teu cachorro é grande, é médio, é gigante, cuidado na hora das brincadeiras. Porque brincadeira traz um estado emocional de euforia. Então o cachorro na euforia ele corre, ele late, eles usam a boca. Agora há pouco estava escutando aqui os meus latindo aqui brincando. Meus hóspedes, no caso, né? Porque o meu tá deitado aqui do lado. Você tem que cuidar nessa euforia da brincadeira, da interação, se isso também não vai machucar teu filho. Isso é responsabilidade tua. Às vezes o cachorro tá ali naquela loucura, a gente vai lá e põe a criança para brincar com o cachorro. A euforia pode trazer problemas para a criança, não para o cachorro. O cachorro ele vai atropelar a criança e vai continuar brincando. Agora a criança pode ter ali desde um trauma físico, como um trauma emocional de não querer mais brincar com o cachorro. Então vai com calma, tá? Vai de boa, não pensa que tudo vai virar videozinho na internet, porque tem consequências aqui no mundo real. Eu podia falar muito mais sobre esse é um assunto maravilhoso, para quem tem cachorro, quem tem criança, geralmente quem gosta de cachorro gosta de criança, mas eu quero também ouvir um pouco você, né? Quero te dizer que
esse assunto e outros assuntos também relevantes para o dia a dia, tem aqui no meu canal. Se você não é inscrito agora, espero que tenha valido a tua inscrição. Se você conhece quem tem cachorro e criança, ou quem tem cachorro e está esperando uma criança, encaminha esse vídeo, vai ajudar demais na adaptação daquela família. Dá uma olhadinha aqui na descrição, tem muito link legal, tem muita coisa que pode te ajudar aqui, até desconto tem, né? Só você olhar aqui embaixo. Eu espero te ver nos próximos vídeos, espero que você esteja gostando do nosso conteúdo e espero poder conversar com você. Vem aqui nos comentários, deixa a tua história, deixa o que você vive com o seu cachorro. Tenho certeza que muitas outras pessoas vão gostar de ouvir de ler a tua história, né? De ouvir a tua história aqui e de conhecer um pouquinho de outras histórias que têm um vínculo muito parecido. E eu vou poder te responder se você tiver alguma dúvida. Combinado? Um grande abraço e até mais.